Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Essa é a nossa primeira aula no formato EAD, de modo que a gente vai conseguir falar sobre o conteúdo, né, mesmo que vocês estejam aí em casa. Bom, na nossa última aula nós falamos sobre o subsolador e agora nós vamos falar sobre as grades. É interessante também que ao longo aí dessas aulas vocês vão ver diferentes formatos. Em cada um dos professores tem aí a autonomia para escolher o formato que ele vai trabalhar por esses dias. Peço que vocês comuniquem aqueles formatos que mais lhe agradam. Eu optei por trabalhar com o formato de vídeos. Nesse sistema vocês vão poder assistir o vídeo e fazer a atividade mesmo fora do horário da aula. Eu optei assim, primeiro por eu ter já conhecimento da ferramenta do YouTube e depois por ter uma certa flexibilidade, né, que vocês podem ter para fazer a atividade. Então você pode fazer a atividade não necessariamente hoje, né, mas assim quanto for mais viável para você. Bom, então dentro do nosso roteiro de aula nós já estávamos falando sobre alguns conceitos importantes sobre o solo e compactação. Depois a parte de desbravamento ou preparo inicial, e aí a gente entrou no preparo de solo propriamente dito, falando sobre o arado, o subsolador, e hoje vamos falar sobre a grade. Na próxima aula a gente vai falar sobre a enxada rotativa. Lembra quando a gente comentou sobre o preparo de solo convencional? Via de regra, a gente faz lá uma aração, 2 gradagens, para deixar aquele solo preparado para receber a semeadura. Quando a gente fala da grade, nós estamos falando aí de uma operação, né, que pode ser uma operação primária ou uma operação secundária de preparo de solo. Como funciona isso? A aração é uma operação primária. Dificilmente você vai conseguir fazer a aração e depois entrar semeando em cima. Lembra que o solo é revolvido, é invertido aquelas camadas de leiva, né? E você não tem, então, uma distribuição homogênea do solo para que ele possa receber as sementes. Por conta disso, exige uma segunda operação, que, via de regra, a gente utiliza a grade. Bom, a grade, a gente pode subdividir as grades. Uma delas é a grade aradora. A grade aradora, ela possui aí, né, os discos pesados, e esses discos têm esse aspecto recortado, como vocês podem ver aqui. Lembra quando a gente falou lá na aração sobre o recorte dos discos? Isso tem a função, né, de cortar a cobertura vegetal e fazer um revolvimento. Essa grade aradora, ela não faz o papel do arado, mas é aquela que dentre as grades, né, chega mais perto. Você vai ter um certo revolvimento do solo, em contrapartida não tem aquele revolvimento intenso como a gente pode observar no arado. E outro ponto positivo aqui da grade aradora é que você tem uma área de ação do implemento maior. E aí você acaba ganhando também, né, em rendimento operacional, tanto pela área, né, quanto também pela velocidade maior que você consegue desempenhar na operação. Características da grade aradora, né? Possui menos discos, diâmetros maiores e discos mais pesados. Olha, estamos falando aqui acima de 24 polegadas, considera então uma polegada 2,54 centímetros, e mais pesados, ao redor de 130 kg. Pessoal, esse tipo de classificação, né, menos disco, por exemplo, isso tem muito a ver com a potência da máquina que você está utilizando. Lembre-se, né, que quando a gente fala de velocidade, quando a gente fala de capacidade operacional, nós estamos dependendo muito, né, da dimensão daquele trator, daquela máquina que você está utilizando. Então, às vezes você pode encontrar aí uma grade aradora gigante, né? Só que também vai ser conduzida por um trator aí de
elevada potência. Outro grupo de classificação é a grade destorroadora niveladora, e aí a gente enxerga, né, nessa grade um uso intermediário, e é justamente esse um outro nome dessa grade. Então você pode ouvir falar classificações como grade pesada, grade intermediária ou grade média e grade leve, certo? Outra classificação que você pode ouvir também é a grade aradora, a grade intermediária, né, ou destorradora niveladora, e a grade niveladora. Pessoal, o que caracteriza essa diferença entre a destorradora e a niveladora propriamente dita é a questão dos discos. Então, nesse caso, é o que a gente chama de gradagem intermediária. Você vai observar discos recortados na frente e discos lisos atrás. Esses discos recortados vão ajudar, né, a quebrar os torrões, fazer um preparo um pouco melhor aqui. E esses discos, né, lisos aqui atrás vão ajudar a deixar o solo mais nivelado. Então, já fazendo aí, né, deixando próximo àquele ótimo para que você possa fazer a semeadura. Então, em algumas condições, você consegue fazer uma aração, mais uma gradagem niveladora, destorradora niveladora, né, uma grade intermediária, e já fazer de cara a semeadura. É possível. No caso aí da grade niveladora mesmo, nós estamos falando somente daquele acabamento final. Lembre-se sempre, né, que é o objetivo, hoje a gente conhece claramente isso, que a gente consiga juntar o máximo de operações dentro de uma operação só. Então, quando a gente fala, por exemplo, de preparo de solo, a gente vai tentar fazer o mínimo de operações possíveis para que a gente tenha o melhor preparo possível. Agora, o que vai, por exemplo, né, contramão do sistema de plantio direto. Outro ponto que vale a gente destacar é que todo o sistema de plantio direto, ele começa primeiramente com um bom sistema convencional de preparo de solo. Então você vai ter que fazer uma correção do seu solo, uma descompactação, fazer um preparo excelente desse solo, para que depois, né, na sequência, você possa começar a utilizar o não revolvimento, que é um dos princípios do plantio direto. Então, como características, né, você acaba percebendo que ela possui mais discos, os discos são menores e mais leves, e aí no caso a gente chama de destorroadora, porque possuem discos recortados na primeira seção, enquanto nas niveladoras possuem discos lisos em ambas seções. Então você acaba, existe a possibilidade de você fazer uma aração, depois fazer uma grade intermediária, depois fazer uma grade niveladora no final da operação, e aí acaba deixando o seu solo preparado. Existe outro tipo de combinações também, como por exemplo você trabalhar com a grade aradora, e aí depois você já vai para uma grade intermediária e já pode executar então a operação de semeadura. Lembra, né, que o preparo de solo sempre vai preceder a instalação da cultura. Fundamental, então, nesse ponto, que você conheça as características daquela cultura que você vai instalar. Você vai trabalhar, às vezes, com trigo, aveia, com cana-de-açúcar, eucalipto, a conformação de sulco, a conformação do método de propagação, né, dessas plantas, desses vegetais, ele é diferente. Então, vai exigir, né, estratégias diferentes de você. Outro ponto que você deve considerar é quais são os recursos disponíveis pelo agricultor. Aqui mesmo na instituição a gente observa isso. Às vezes a gente precisa fazer um preparo de solo, é claro que a gente conhece o estado da arte, sabe o que pode ser feito para atingir o melhor preparo. Em contrapartida, você tem um leque limitado ali de implementos. Então você vai ter que utilizar aquele trator que você tem, aqueles implementos que você tem para
retirar aí o máximo do seu preparo de solo. Aquela característica que eu disse para vocês, né? A questão do disco. Então, na frente aí do eixo, quando você tem discos recortados, você tem esse efeito de destorroamento. Quando você tem esses discos lisos, você tem esse efeito de nivelamento. Opa, ponto fundamental das grades. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente tratou sobre o arado, a aração. A grade, pessoal, ela tem a probabilidade aí alta de causar o que a gente chama de pé de grade. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui e tentar interpretar. Aqui eu tenho a profundidade do solo, nesse eixo, e nesse eixo eu tenho a resistência à penetração. Lembra lá naqueles dispositivos, né, utilizados pela ciência para a gente poder medir a compactação do solo, como por exemplo o penetrômetro? Então eles avaliaram, aqui é um valor em kPa, é uma medida de força, e aí perceba que você tem diferentes resistências, né? Aqui cerca de 3.000, né? Entre 2.500 e 3.000 kPa. Aqui a gente chega até quase próximo de 4.000 kPa, e isso em diferentes profundidades. Ô professor, mas até qual profundidade que eu preciso deixar, né, as raízes livres ou sem compactação, sem essa resistência à compactação? Depende da cultura que você vai trabalhar. É uma cultura rasa, 20 centímetros, 25 centímetros. É uma cultura de raízes profundas, com 60, 50 centímetros. Você vai precisar observar esse perfil. O que eu queria destacar aqui dessa figura? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sistema de plantio direto é representado por essa linha. Grade é representado por essa linha mais fina. E arado representado por essa linha pontilhada. Vamos dar uma olhada. Pessoal, vamos olhar primeiro aqui a grade. Dá uma olhada nessa linha contínua aqui. Olha, observe que cerca de 16 centímetros a grade apresentou aí uma elevada resistência à penetração. Aqui cerca de 4.000 kPa. Lembra que essa resistência à penetração, né, ela tem uma relação em cada cultura agrícola. Isso pode ser mais prejudicial ou menos prejudicial em função da cultura que você estiver utilizando. O que eu quero destacar para vocês de importante aqui é que no caso da grade, você tem uma resistência muito alta aqui ao redor dos 20 centímetros, né, de 20 a 16 centímetros. Gente, o que isso aqui está indicando, hein? Esse daqui é provavelmente um indicativo de um pé de grade. E é o que vocês podem observar aqui na imagem do lado, ó. Tá vendo aqui que eu tenho a batata, a planta de batata, né, o tubérculo aqui, as raízes, e aí você tem aqui como se fosse um tijolo, né, nessa profundidade. Nessa profundidade aqui que eles estão mostrando para a gente, né, a gente tem uma camada extremamente compactada. Isso provavelmente, né, pode ter sido causado em função da operação da grade. Então dá uma olhada. A grade passou, né, provavelmente dentro dessa profundidade, cerca de 20 centímetros, e ao passar aqui, acabou deixando essa camada compactada. No caso do sistema de plantio direto, isso ocorre uma certa resistência à penetração, contudo, perceba que essa resistência à penetração ela é inferior aqui a 3.000 kPa. Resultado muito interessante desse trabalho. E quando você observa lá o arado, você observa na linha pontilhada aqui, né, que você tem aqui até lá os 40 centímetros, né, valores aí todos abaixo da 2.500 kPa, indicando aí uma ausência da compactação. Então, todos esses implementos ou sistemas, seja o arado, a grade, o plantio direto, você pode utilizar dentro da sua tecnologia. Contudo, você tem que observar, né, os pós e os contras de cada um e também a sua disponibilidade. Lembra então, né, que existe uma relação forte do arado com
o arado e especialmente a grade, né, com a compactação de solo. À medida que você trabalha muito com a grade, você acaba promovendo o que a gente chama de pé de grade, e aí formando esse espelho, né, embaixo. Olha lá que interessante, é o pessoal trabalhando com a grade aqui, e aí você vê essa imagem bonita, parece um solo muito bem preparado, né? E quando você observa bem, você vê que isso é a margem de uma rodovia. Lá na rodovia eles não precisam fazer a compactação do solo, a máxima compactação, para que tenha aí uma maior vida útil da pavimentação que eles vão utilizar. Pois bem, para conseguir fazer essa compactação, eles utilizam, né, da grade. À medida que eles vão passando a grade, né, vai deixando essa camada toda destorroada, esse destorroamento acaba favorecendo a compactação. Então existe uma relação muito forte da grade com a compactação, especialmente por conta de dois fatores. O primeiro fator nós falamos no slide anterior, que é a presença do pé de grade, e o segundo fator em função do destorroamento excessivo causado pela passada. Mais um gráfico aqui de resistência do solo. Vamos tentar analisá-los. A resistência, agora em NPA, também é uma unidade de força. Profundidade em centímetros. Então aqui resistência e profundidade. Então a gente foi descendo aqui ao longo do perfil de solo. Vamos dar uma olhada aí nesses resultados. Esse resultado aqui, ó, esse asterisco, significa grade leve. Vamos dar uma olhada. Olha só o resultado aqui da grade leve. Nós temos já a resistência acima de 4 MPa a cerca de 12, 10 centímetros aqui de profundidade do solo. Isso certamente vai trazer dificuldade da penetração das raízes nesse perfil do solo. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada aqui em outros sistemas de preparo de solo. Uma grade intermediária, esse efeito já não é observado. O subsolador também não apresenta esse efeito, apesar de estar um pouco mais deslocado. Quando a gente tem um arado de disco, você tem um preparo aqui muito excelente, né? Até cerca de 30 centímetros. E aí depois lá embaixo você tem uma resistência maior. E o arado de Iveco é praticamente o mesmo comportamento. Então é interessante destacar, né, o trabalho da grade de uma forma excessiva sobre o solo pode promover a compactação, especialmente o efeito que a gente chama de pé de grade. Depois vocês têm os links, né, para acessar o artigo, o vídeo que a gente está mostrando para vocês. Olha lá, mais um exemplo de grade. Aqui ele está tentando fazer essa incorporação dessa palhada para poder fazer depois a semeadura. Vamos às classificações das grades. Bom, eu posso classificar a grade quanto à forma. Ela pode ser em V, normalmente esse daqui é o tipo mais comum que a gente encontra no campo, né? É também conhecida como offset, né? Pode ser tandem, né? Ou em X, pode ser articulada, e aí para ela ser articulada, observe, né, que existe aqui a presença das mangueiras que vão ser conectadas lá no comando hidráulico do trator, que faz parte do sistema hidráulico do trator. Então lá, de uma alavanca lá dentro da cabine, você consegue acessar esse comando hidráulico e fazer o levante, né, dessas grades, né, facilitando aí as manobras, facilitando um manejo desse implemento. E também existe a possibilidade, né, de ser uma grade simples, né, somente aí num conjunto de eixo. Também a grade pode ser montada ou pode ser de arrasto. Lembra sempre, né, que o implemento montado nós estamos falando de acoplamento nos
3 pontos, né? O ponto superior, né? O braço superior, a gente tem o braço inferior esquerdo e o braço inferior direito, e a gente pode também ter o implemento de arrasto, mas aí basta a gente acoplar na barra de tração. Vamos ver aí os componentes da grade. Bom, chassi, né, é aquela estrutura que sustenta todo o implemento. Então tem o chassi traseiro, o chassi dianteiro. A gente tem aqui esse cabeçalho onde vai ter o engate dos implementos, né, do trator, perdão. Temos os discos, né, e em cada disco tem a presença do raspador, essa peça aqui que vocês estão vendo. A ideia desse raspador é limpar, fazer a limpeza desses discos, né, de forma que você não tenha, né, a presença de barro sobre eles à medida que ele for trabalhando. Pessoal, então essas peças, né, elas vão girar. Esse raspador ele precisa estar acoplado aqui próximo, né, para poder existir a limpeza. Então perceba que a manutenção disso, né, ela é bastante fina, deve ser bastante observada para que você tenha o bom funcionamento da sua grade. Vamos dar uma olhada aí na regulagem da grade. Bom, uma grade bem regulada, ela vai trabalhar na máxima largura de trabalho, né, naquela profundidade desejada. Ela não vai oscilar o movimento do trator. Então lá no campo a gente chama de rabeia. Rapaz, o implemento está dançando, está rabiando, né? O que é isso daí? O implemento ele não está trabalhando dentro daquela linha que você pré-estipulou. E aí acaba fazendo aquele serviço, né? Um serviço bem ruim, na verdade. Acaba não tendo sobreposição do preparo de solo. E acaba interferindo, né, nesse último tópico. O trabalho deveria ser uniforme, né, em toda a faixa. Então você acaba tendo aí, às vezes, partes ali que não foram preparadas em função dessa oscilação, né, do trator, essa oscilação, às vezes, da grade. No caso mais comum de haver essa oscilação, tem a ver com o que a gente conversou na disciplina de máquinas, com a adequação do trator ao trabalho. Então, o lastro, a questão aí de ajustes, né, da lastragem e ajuste em função da patinagem, vai ajudar você a corrigir esse movimento. Vamos dar uma olhada aqui para a gente aprofundar a grade. Então perceba lá que você tem a posição aqui de furos na grade. Então à medida que você vai oscilando esse parafuso, levando ele mais aqui na posição esquerda, você acaba também promovendo uma maior infiltração desses discos dentro do solo. Outro ponto também é o quanto que essa grade abre. Então, tá vendo aqui que existem diversas furações? Quanto mais aberta estiver essa grade, mais essa grade vai afundar no solo. Em contrapartida, né, a gente já conversou bastante sobre isso. À medida que você tem um aprofundamento maior no solo, trabalha numa profundidade maior, você acaba exigindo mais potência do seu trator. Importante ter noção disso, pessoal, porque em alguns momentos você vai estar com um implemento que vai estar dentro do limite ou próximo ao limite da capacidade máxima do seu trator. Então, pequenos ajustes que você faz na regulagem do implemento, você vai aliviar muito aí a capacidade de trabalho do seu trator. A questão da barra de tração oscilante, então, para trabalhar com grades que operam na forma arrastada, você não trabalha com a grade com a barra de tração presa, você vai trabalhar com ela oscilante. O que significa então isso? Você precisa soltar essas presilhas, tirar esses pinos desse lado esquerdo, desse lado direito, e aí essa barra de tração ela vai oscilar, né, durante o seu trabalho. Dessa forma você vai conseguir trabalhar com
a grade, né, de uma forma melhor, sem riscos aí de acidente. Quando for o caso de um implemento montado, normalmente nós estamos falando aí de grades pequenas, até atores aí de potências leves, né? Mas de uma forma geral, quando o implemento é maior, aí a gente acaba utilizando mesmo a barra de fiação. Quando o implemento é acoplado nos 3 pontos, né, no braço inferior esquerdo, no braço superior, no braço inferior direito, é a mesma regra. Você vai ter que fazer o nivelamento, vai ter que fazer um nivelamento transversal e longitudinal, e para que você possa utilizar esse implemento. Bom, aspectos importantes da regulagem, a gente comentou, né? Abertura das sessões. Então, alguns deles têm o comando hidráulico para que você possa acionar. Outros é só uma cordinha mesmo, que você puxa essa alavanca, puxa a cordinha, essa vai automaticamente puxar essa alavanca, vai soltar o pino e aí você vai deixando, né, até aquele pino que você acha que é melhor. À medida que você abre mais esse V, mais você acaba aprofundando a grade no solo. Para otimizar o desempenho, é ideal que você trabalhe aqui com os raspadores, né, cerca de 2 a 3 centímetros das bordas dos discos. Exige aí uma manutenção e uma atenção. É muito comum a gente encontrar esses raspadores tortos ou longe dos discos. Isso acaba reduzindo a qualidade do seu trabalho. Outro ponto, as manobras devem ser sempre realizadas ao lado do vértice das seções. Então, no campo até a gente comenta, né? A gente deve sempre manobrar para o lado esquerdo. O que determina, na verdade, né, é a questão do vértice das seções. Por padrão, as grades já vêm, né, com o vértice aí para o lado esquerdo, mas o que determina se a gente vai virar mesmo para o lado esquerdo, né, é a questão do vértice. Na medida que a gente vai virando a grade aqui, você não tem, né, danos ao sistema, ao chassi, tanto o dianteiro quanto traseiro. É a forma como a gente vai manobrar o implemento. Outro ponto interessante das grades, uma série de implementos, a gente viu né, recomendação de velocidades menores, né, com um subsolador, onde vai fazer um melhor trabalho de descompactação à medida que você vai mais devagar. Em contrapartida, a grade ela exige aí, né, uma velocidade maior de trabalho. Isso acaba promovendo uma penetração maior e um destoamento ou né, nivelamento melhor na superfície à medida que você trabalha mais rápido. Reforçar novamente os aspectos aí de manutenção, como limpeza, lubrificação, reaperto. E, gente, isso aqui faz parte da atividade. Então você está trabalhando com mecanização agrícola, está trabalhando aí com operação de tratores ou comandando uma equipe, você precisa fazer com que a manutenção do implemento, essa que a gente chama de manutenção diária, né? Quando vocês viram lá na disciplina de máquinas, a gente falava lá de 8 horas de manutenção diária. Essa manutenção ela faz parte da atividade, não é um extra. Isso é igual tomar banho, a gente tem que fazer todo dia. Ah, mas eu já tomei ontem, mas você tem que tomar de novo. Então a manutenção faz parte. Você precisa se atentar à limpeza, à lubrificação, reapertar, e assim você vai ter um implemento por mais tempo e acaba obtendo né, melhores resultados. É muito comum, toda vez que a gente vai utilizar lá no campo o implemento, aquele implemento fica lá parado a safra toda, aí você vai utilizar o implemento e quando vai utilizar, quebra, não consegue regular, ou aqueles parafusos não estão mexendo, você acaba perdendo, acaba quebrando o parafuso, e aí você acaba trabalhando em uma regulagem só para toda a área, o implemento acaba quebrando, né? E aí você não acaba não tirando o máximo que você poderia daquele implemento. Bom, muito bem então, na próxima aula nós vamos falar sobre a enxada rotativa. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e peço também que vocês me comuniquem aí as dicas, aquilo que você acha que pode melhorar.
e a gente vai arrumando isso aí para as nossas próximas aulas. Bom trabalho a todos, e agora eu vou colocar lá no nosso sistema algumas questões sobre a operação quando a gente utiliza a grade, e aí vocês vão encaminhar para mim as respostas até a nossa próxima aula. Tudo bem? Obrigado e bom trabalho a todos.